Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fiz questão de citar o nome das autoridades que estão aqui, porque a história ela precisa registrar as coisas diferenciadas que acontecem no âmbito de um governo. Não é todas as reuniões que participam tanto ministros e participam todas as instituições importantes do nosso governo, como bancos públicos, como Petrobras e como outros secretários do governo. Isso aqui é apenas a fotografia para dizer ao Brasil, para dizer ao mundo, para dizer à imprensa, porque as pessoas podem negar a informação, mas a fotografia ficará para a eternidade de que um dia, não apenas um dia, que no nosso governo os catadores de papel, de material reciclável, são tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe, que é o que nós queremos que aconteça no país. Eu não vou ler meu discurso, porque o que foi anunciado aqui é muito dinheiro. É 425 milhões e 500 mil reais ainda. É muito dinheiro em várias frentes de trabalho, que vai acontecer em vários momentos. E eu disse para o Márcio, vocês criaram um comitê, sabe, de vários ministérios para cuidar dessa coisa, para saber se vai acontecer de verdade. Porque a gente não pode anunciar uma quantidade de investimento dessa magnitude e a gente não ter um acompanhamento sistematizado para a gente saber se está acontecendo cada passo. Porque senão, daqui a pouco, a gente recebe a notícia, olha, aquilo que foi anunciado não está acontecendo. A Itaipu anunciou não sei quantos milhões e não está acontecendo. O Banco do Brasil anunciou 25 milhões e não está acontecendo. A Caixa mais 25 milhões. O Ministério do Meio Ambiente mais 17 milhões. Sabe, tudo isso, Márcio, tem que ter um acompanhamento sistematizado. Mensalmente você tem que saber o que está acontecendo, porque nós temos 2 anos e meio de mandato, e é importante que o que nós aprovamos aqui hoje aconteça na sua plenitude, para a gente aprovar mais coisa, mais avançada, e fazer evoluir um pouco mais, para dar a eles garantia que quando nós deixamos a presidência da República, depois do impeachment da companheira Dilma Rousseff, aquilo que eles tinham que parecia que era garantido, não foram garantidos, não existiram, porque entraram aqui um bando de destruidor que destruíram praticamente tudo que a gente tinha acertado com vocês durante longos 13 anos. Numa demonstração de que é preciso a gente fazer mais para consolidar definitivamente, porque a gente não sabe o que acontece quando o regime é democrático, que tem eleições, que tem alternância de governo, a gente não sabe o que acontece. Então, o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte, porque a gente sabe que nem todo prefeito respeita o catador como deveria respeitar. A gente sabe que é importante a gente dar a eles o direito de cidadania. Só o fato de ouvir os discursos de vocês, só o fato, Aline, de ver você falar, só o fato de ver esse caboclo falar, o fato de ver o companheiro falar que era catador do maior lixão da América Latina no Rio de Janeiro, sabe, que possivelmente tinha pouca perspectiva de vida, está aqui, dentro do Palácio do Planalto, junto a uma quantidade enorme de autoridades, junto ao presidente da República para dizer, presidente, eu existo, eu sou catador, mas mais do que catador, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E é isso que aconteceu na vida de vocês. Não sei se você reparou, Lewandowski, são pessoas simples que, ao fazer uso da palavra e dizer aquilo que eles pensam,
eles se transformam em oradores eloquentes mais do que muitos que pensam que são eloquentes. Se transformarem em gente que pode falar e que sabe dizer aquilo que é o sentimento que está dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente, que é isso que faz a diferença no nosso país. E eu tenho muito orgulho, porque a primeira vez que eu fui chamado para fazer um discurso, eu não consegui fazer de tanto que eu tremia. Eu até saí com um papelzinho na mão para ler, mas quando eu cheguei no microfone, a minha mão tremia tanto que eu não consegui ler meu discurso. De 1 minuto, não era nem de 3 minutos, era de 1 minuto. Você percebe que quando as pessoas têm formação política, quando as pessoas se preparam, as pessoas fazem as coisas corretamente. E o que vocês fizeram aqui hoje, sabe, essas falas de vocês com cabeça, tronco e membro, com começo, meio e fim, dizendo o sentimento que vem, sabe, do DNA de vocês, é uma coisa muito importante. Eu acho que nós já fizemos bastante, mas ainda temos muito por fazer, porque é preciso que a gente eleve, de uma vez por todas, a sociedade brasileira a não ver e a não enxergar vocês nas ruas como catadores de papel e material reciclável ou como puxadores de carrocinha. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. Porque muitas vezes vocês estão catando a sujeira que eles jogaram na rua. Muitas vezes vocês estão limpando uma coisa que eles deveriam limpar. E isso vale mais do que a quantidade de dinheiro que foi anunciada aqui. Eu só quero terminar, companheiro Márcio, falando diretamente a você. Você tem... Eu vou terminar o meu mandato e não tem um púlpito em que a gente possa colocar um copo aqui na frente e beber água. Eu estou reivindicando há 1 ano e meio um púlpito, que a gente possa colocar um copo aqui em cima, para não ter que ficar procurando aqui embaixo os copos. O Stuquinha, toda vez que eu fala, está pronto. Mas eu queria terminar falando para você, Márcio, um púlpito, pelo amor de Deus. Não é isso que eu queria falar para você. O que eu queria falar para você, Márcio, é o seguinte, Márcio. É preciso que você assuma a responsabilidade desse tal de FISC que foi criado. Eu nunca vi uma sigla chamada FISC. Esse tal de FISC que foi criado. Porque eu tenho muita preocupação, a gente cria muita reunião interministerial e eu sou informado das reuniões e nem todos os ministros participam das reuniões. Às vezes participa da primeira, na segunda já manda um segundo colocado, na terceira já manda um terceiro colocado, na quarta já manda um quarto colocado. Ou seja, se a gente não aprova as coisas e a gente não cumpre de verdade, primeiro é preciso que quando tiver essa reunião, todos os ministros que fazem parte têm que participar, Márcio. Tem que participar. E você tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro. Porque também, muitas vezes, a gente acha que todo mundo está ligado no Zap e passa uma mensagem, reunião amanhã, 9 horas. Nem sempre todo mundo vê. É importante que pegue o telefone e ligue para a pessoa. Companheira Marina, você está no FISC, então venha. Companheiro Lula, você está no FISC, venha. Por que eu quero seriedade nisso? Porque eu quero que vocês tenham sucesso na implementação e na utilização dos recursos que foram disponibilizados hoje. Só faz sentido se você tiver acesso, se esse dinheiro estiver rodando, se esse dinheiro estiver girando, se esse dinheiro estiver gerando mais emprego, mais salário, mais gente trabalhando, mais organização na cooperativa e mais tranquilidade e cidadania para vocês exercerem a nobre profissão de vocês. Parabéns, companheiro Márcio, parabéns, obrigado, companheiros ministros, e obrigado aos bancos públicos que estão aqui. Acha que é fácil trazer o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, o BNDES? Não. Vocês trazem porque esse governo trata vocês como se vocês fossem príncipes, como se vocês fossem o rei e a rainha do pedaço. Hoje,
vocês abrilhantaram como nunca foi abrilhantado esse nobre palácio de tantos eventos que já teve reis, já teve rainhas, já teve princesa, já teve presidente, já teve imperador. E hoje é o dia dos nossos catadores e catadoras. Parabéns e felicidade para vocês. Presidente, deixa eu quebrar aqui e convidar todos os catadores e catadoras aqui para tirar uma foto, os ministros aqui também, os bancos, tirar uma foto aqui com a gente, que esse dia é um dia muito importante. E à tarde tem reunião do CIISC para criar a comissão que o presidente falou aí, para poder monitorar a aplicação desses recursos. Eu quero agradecer imensamente o que vocês fizeram para o governo do Brasil e para atender esses brasileiros e brasileiras prestadores de serviços ambientais importantes, que são os catadores e as catadoras do nosso país. Eu queria dizer, presidente, que essa é uma ação que a gente poderia ter como símbolo desse novo momento. Os catadores e catadoras foram imprensados, literalmente, nesses últimos 6 anos, sobretudo nos últimos 4 anos, onde o governo privilegiou as startups e jogou a cadeia produtiva dos catadores e catadoras numa situação muito difícil. Então, tem irmãos e irmãs que fazem parte da cadeia produtiva e que estão espalhados por esse Brasilzão, sem nenhum incentivo, sem nenhuma participação do governo, para que pudesse ter as suas atividades, o seu trabalho como trabalhadores e trabalhadoras. Então, hoje nós estamos trabalhando durante esse 1 ano e meio, eu vou falar aqui daqui a pouco do que já foi restabelecido do ponto de vista da legislação, da organização, que foi feito nesses últimos anos e essas ações que nós estamos anunciando aqui hoje. Em nome dos milhares de catadores autônomos como eu, que todos os dias coletam materiais recicláveis pelas ruas, quero falar que a gente tem plena confiança, que esse é o primeiro passo, depois da reconstrução desses canais entre governo e catadores. Eu espero, que todos aqui, imprensa, empresas, mas principalmente os governos municipais, entendam a importância que os catadores têm para o meio ambiente, para a natureza. A nossa categoria, vencemos mais uma vez, alcançamos um marco que é bem satisfatório para todos nós, catadores. E eu tenho um ditado que eu digo na minha base em São Paulo. Não reciclamos materiais recicláveis, reciclamos vidas. Porque sem os personagens que tem dentro das bases hoje, não teria esse evento aqui e nós não estaríamos aqui. Senhor presidente, agradeço por estar aqui. Meu presidente, meu partido, amo de paixão o senhor presidente e agradeço a todos os ministros que estão aqui, a todos que estão aqui. E é muito satisfatório ser catadora de material reciclável, ser uma mulher negra. E quando a gente chega dentro das cooperativas, a maioria são mulheres. E por ser mulheres guerreiras, estamos na frente. Antigamente era mais os homens, Hoje nós mulheres estamos à frente de muitas coisas, muitos assuntos e conseguimos chegar num patamar altíssimo, e agradeço de coração a todos que estão presentes e a minha categoria. Amo todos eles, estamos juntos e reciclamos vidas. Vou tentar não me emocionar, mas eu acho muito difícil, presidente. Eu sou o 7º filho de uma família de 8. Minha mãe é pernambucana. E quando ela levou eu e meus irmãos para trabalhar no lixão de Jardim Gramacho, que era o maior lixão da América Latina, eu tenho que confessar ao senhor, assim como eu falei com a ministra Marina Silva, minha mãe não levou a gente para salvar o planeta. Minha mãe não me levou porque era ambientalista. A reciclagem, infelizmente, nesse país, ela nasce da fome, da pobreza, da exclusão social e econômica. E foi assim que a minha mãe me ensinou a ser um catador de material reciclável. 60% dos catadores ainda, presidente, se encontram dentro dos lixões. Ministro Silva, é desumano a situação que os catadores vivem.
é degradante, desumano, insalubre. Mas são esses catadores, tanto eles como os catadores individuais de ruas, que contribuem com 90% de todo o material reciclável que chega na indústria. Muitas histórias juntos, né? Tem uma que eu me recordo como se fosse hoje, quando eu estava numa carrocinha, antes ainda de montar uma cooperativa, quando nós estávamos naquele processo de montar as políticas públicas, da Política Nacional de Resíduos, essa história toda. Eu estava numa carroça na minha cidade, eu sou de Poá, fazendo um trabalho, né, coletando material, de repente veio um telefonema. Olha, precisamos ver se eu posso atender o senhor presidente Lula. Falei, o quê? Eu? Né, dentro de uma carrocinha atender o presidente Lula? Que negócio é esse, né? E o presidente conversando, né, perguntou para nós as nossas necessidades, o que estava, como que estava próximo ao Natal dos presidentes. Então isso para nós ficou muito, isso para mim principalmente foi uma autoestima que me trouxe até onde que eu estou aqui nesse momento. E esse diálogo, né, direto que o senhor fez com a gente, muito importante também hoje com o ministro Márcio Macedo faz com a gente também. Né? Não ter essa conversinha de falar com A, com B, com C. Passa um telefone, liga para ele topa. O que está pegando? Como catadora, e com o desafio de falar 3 minutos após Tião, Roberto, Nancy e todas as outras aqui, eu vou tentar ser muito breve. Mas não é todo dia que a gente está com a ilustre presença do presidente da República que tanto nos resgata a nossa dignidade. Então, eu quero iniciar minha fala trazendo a lembrança de que essa semana, nós perdemos a melhor de nós. Nós catadoras, que somos a maioria no Brasil, nós perdemos a melhor de nós, que foi a Cristiane Brito Pereira, presidente da Associação Recicla Mais Brasil do Paranoá. Então, Márcio, muito obrigado, ministro. O senhor não sabe a importância que o senhor teve aqui em Brasília, lutando com a gente, porque a gente, por mais que a gente teve essa visibilidade na rampa, mas ainda assim as pessoas ainda acham que a gente é o resto do que a gente trabalha, que é o lixo, e desrespeitam a gente. Então, o senhor foi muito importante nesse processo.